E na live de hoje eu vim trazer um assunto extremamente relevante. O que mais você precisa saber para poder triplicar as suas reservas? Muitas vezes você é impedido de vender mais por conta da forma que você pensa, por conta das suas atitudes. Na live de hoje eu quero trazer todos esses pontos que são relevantes para você que almeja ter um meio de hospedagem de sucesso. Eu me chamo Felipe Glagreca e eu vou guiar você durante toda essa jornada de hoje, tá? Sejam todos muito bem-vindos aqui, pessoal do YouTube, pessoal do Facebook, pessoal do Instagram. Sejam bem-vindos aí. Boa noite, Luciana. Tudo bem? Que legal ver você aqui na live, viu? Tava na live da manhã. A Luciana, que é nossa aluna aqui no Método Hospedagem Lucrativa. Sejam bem-vindos. A live de hoje eu vou falar que a live de hoje promete, viu? Fiz com muito carinho. É um tipo de assunto que eu não costumo muito abordar, né? Não é um assunto que eu falo muito, mas eu vou trazer um pouco da forma que eu penso, eu vou trazer um pouco para vocês como que eu me porto, como que eu trabalho com os meus alunos, com os meus mentorados, a parte emocional, a parte de vendas, como que você pensa, quais são os vieses que você tem que entender, né? Quais são os caminhos, os direcionamentos que você vai ter ao momento que você começar a pensar de uma forma que vai te trazer o sucesso, né? Então, isso aqui é uma live para mais de postura, né, de como que você vai agir, do que uma parte mais técnica. Eu acho que muitas vezes a parte técnica ela ajuda, mas a parte emocional, a parte como você se porta, ela é extremamente importante para que você consiga ter sucesso, ter êxito aí no seu meio de hospedagem. Então vamos lá. O que eu quero trazer para vocês nessa live, tá? Que é preciso que a gente tenha um mindset de negócio. Muitas vezes você deve estar perguntando, mindset de negócio, Lagreca vai falar sobre isso? Sim, isso é um dos pontos para você que quer ser um gestor de sucesso, para você que quer ser um gestor de meio de hospedagem que prospera. Mas antes, você deve estar na dúvida, tudo bem, né? Eu não posso partir do princípio que todo mundo saiba o significado da palavra mindset. Então, antes da gente iniciar, eu quero explicar o que é, antes de eu discorrer aqui durante a live, né, sobre todo esse assunto. Então, primeiramente, o que é mindset, Lagreca? Termo é esse? Eu já escutei falar, mas ao certo eu não estou ligado muito bem, não estou associando muito bem o que é esse termo. Mindset nada mais é do que a sua configuração mental. É a forma que você enxerga o mundo. E isso é muito importante. Eu vou trazer vários casos práticos, eu vou exemplificar ao máximo aqui situações até mesmo que aconteceram comigo, Felipe. Não vou só trazer aqui teorias, aqueles negócios chatos. Não, vamos trazer coisa prática, vamos trazer coisas que você vai realmente entender, vai dizer, nossa, eu faço isso acontece comigo, Lagreca. Pois é, eu vou trazer, eu vou me usar como exemplo. Eu vou trazer para vocês várias coisas desse tipo. Então, mindset nada mais é do que a sua configuração mental, a forma que você pensa, a forma que você enxerga o mundo, a forma que você toma atitude de acordo com os seus critérios, digamos assim. E aí eu vim trazer para vocês um exemplo aqui muito claro para você entender. Vamos supor que dois amigos eles vão para uma festa, eles chegam numa festa. Só que cada um tem uma configuração mental diferente. Vai ter pessoas, né? Vai ter o amigo que vai dizer assim: nossa, que festa bacana, só gente bonita, o som tá muito bom. E para mim, a festa vai dizer: nossa, que festa chata, que som ruim. Por quê? Porque a situação é a mesma, mas a minha configuração mental é diferente da configuração mental do meu amigo. Então, isso é um ponto que vocês têm que estar muito claro para que a gente começar essa live. Que quando a gente traz esses pontos, é que vocês entendam que existe a parte da configuração que cada um tem uma forma de pensar. E essa forma de pensar é importante que vocês entendam, porque são elas que vão fazer a gente vencer o nosso desafio diário. Então, como eu exemplifiquei, a festa é a mesma, só que para mim a festa tá chata, a festa tá monótona, o som tá ruim, mas já para o meu amigo a festa tá super animada, só tem pessoas bonitas e o som tá muito bom. Essa é a visão dele do mundo, a minha visão é completamente diferente, mas o lugar é o mesmo, a evidência é a mesma. E aí, eu quero que vocês entendam que isso é importante para a gente poder superar os nossos desafios que a gente vai encontrar no nosso meio de hospedagem. Isso é muito importante. Por quê? Como vocês sabem, empreender é tomar porrada 90% do tempo. 90% do seu tempo você vai estar apanhando o tempo inteiro. Como assim? Vamos supor que de manhã você recebe uma proposta de reserva para 20 dias por um preço extraordinário, que pagaria os custos de 2 meses do teu meio de hospedagem.
E aí ainda deixaria uma margem boa de lucro para você. Ou seja, de manhã eu acordei, cheguei lá no meu meio de hospedagem, e aí eu acabo de receber uma mensagem, né, de uma reserva que quer ficar comigo 20 dias por um preço super bom, que vai pagar as minhas contas pelos próximos 2 meses e ainda vai deixar uma margem de lucro para mim. E aí eu fico super feliz. Pô, que massa! Quando chega ao meio-dia, essa mesma proposta de reserva, ela dá errado. Não, não vai rolar, não vai acontecer. Aí, ou seja, eu estava feliz de manhã, na parte da tarde, eu já estou triste de novo. Quando dá no meio da tarde, eu recebo uma outra proposta de um grupo interessado em fechar minha propriedade por 15 dias no final do ano, para o Réveillon. E aí eu já estou sorridente de novo. Nossa, agora consegui vender. Putz, 15 dias, final de ano. Nossa, um dinheiro, uma diária muito boa. Eu estou super feliz de novo. Mas aí, quando chega a noite, eu descubro que entrou uma reserva exatamente nesse período, porque eu esqueci que deixei o calendário aberto por um preço antigo e aquela reserva super boa que eu peguei à tarde não vai poder ser concretizada porque entrou uma reserva pela Booking, entrou uma reserva pela Airbnb e aí eu tô triste e tô com raiva de novo. O que é que eu quero dizer com isso, desse exemplo? Que quem empreende fica feliz, daqui a pouco fica com raiva, daqui a pouco tá feliz de novo, daqui a pouco tá com raiva de novo e a vida é assim. De empreendedor é assim. E você precisa ter uma inteligência. Olha aqui, ó, a Pri Baltor, né, ela, acho que deve ser a Priscila, né? Ela colocou aqui, eu sou assim, isso acontece comigo aqui, ó, kkk, eu. É verdade, cara, é a mais pura verdade. Tem horas que eu chego, eu tô tão confiante que eu digo, nossa, vai vingar um contrato bom, vai acontecer isso, daqui a pouco cai, daqui a pouco aparece outra oportunidade, daqui a pouco cai de novo, então fico feliz, fico triste, fico feliz, fico triste, fico feliz, fico triste. É foda, a vida de empreendedor é isso. Só que aqui é que está o grande diferencial. É a sua configuração mental. Que basicamente a nossa live hoje vai girar muito em torno disso. De como você se porta, como que você enxerga os desafios. E aí eu quero trazer para esse nosso universo de empreendedor, né, no segmento de hospedagem. O que é que a gente tem em mente? A gente quer ganhar dinheiro para prover as nossas famílias. É o primeiro ponto, que ninguém faz meio de hospedagem por caridade ou filantropia. A gente quer ganhar dinheiro porque a gente quer atender, né, os anseios, os desejos da nossa família. O segundo ponto, todos nós temos responsabilidades. Eu tenho conta para pagar, eu tenho marketing, eu tenho operação para cuidar. Então, tudo isso, a nossa cabeça está cheio de coisas. Porém, existe um problema que acomete muitas pessoas. Não são poucas, são muitas pessoas. Que é exatamente o quê? Das pessoas terem aquele viés, o pensamento é assim, o mundo é uma guerra, é uma luta constante. Então, você tem na sua cabeça o tempo inteiro que você está lutando, que você está brigando, que você está tentando superar obstáculos. E aí você começa o quê? A desconfiar de todo mundo. Você não consegue ter bons parceiros. Por quê? Porque seu pensamento está contaminado de que é uma guerra, que é uma luta, que todo mundo vai me trapacear, que todo mundo quer tirar vantagem de mim, né? Aí, com esse pensamento, né, você começa a desconfiar, você não tem bons parceiros, porque ninguém consegue trabalhar com alguém assim, você não consegue encontrar boas pessoas para trabalhar com você, você não encontra bons sócios que te complementem, porque é difícil você conviver com uma pessoa que é assim, com uma pessoa que tem esse pensamento o tempo inteiro, que tudo é guerra, que tudo é guerra. Por quê? Não é que o mundo é guerra, é que a sua mente está configurada para uma guerra. E não é assim que as coisas funcionam. Não é assim que as coisas funcionam. Lembre-se, o seu mundo, o que você enxerga, é reflexo do que está dentro da sua cabeça. É o que está dentro do que você pensa. E uma das coisas que você precisa ter em mente é que ninguém cresce sozinho. Se você tem na sua cabeça que o mundo é uma guerra e você tem tudo isso que eu acabei de falar anteriormente, você não vai conseguir crescer sozinho. Bota na sua cabeça. Porque se você quiser ir rápido, você vai sozinho. Se você quiser ir longe, você tem que ir acompanhado. Não tem como. Eu, Lagreca mesmo, por trás disso aqui que eu faço com vocês, de lives, dos cursos, dos eventos que acontecem, vocês acham que eu faço isso aqui sozinho? A cabeça de vocês é porque vocês não enxergam o meu bastidor. Existem 6 pessoas por trás de mim que são melhores do que eu, que fazem o meu design, que fazem a minha edição de vídeo, que me ajudam a criar minha linha de conteúdo. Ou vocês acham que eu abro uma live e digo assim, hoje eu vou falar sobre isso? Não, tem um roteiro aqui na minha frente. Tem algo programado do que eu vou falar todos os dias. Existe uma programação. Existem pessoas que criam as minhas estratégias,
né, de conteúdo, como que eu vou falar, como eu devo falar, tá tudo por trás. Então, é por isso que eu falo que, imagina se eu tivesse esse pensamento que o mundo é uma guerra, que todo mundo vai me enrolar, que todo mundo vai me trapacear, que eu não devo confiar em ninguém. A gente precisa o quê? É mudar a nossa configuração mental para que as coisas prosperem, para que as coisas aconteçam. Então, entenda de uma vez por todas que existem configurações que são adequadas e outras configurações suas que não são tão adequadas. E as suas decisões na sua cabeça são decisões que são frutos da sua configuração atual. É o que você tem aqui dentro. Então, tudo que você enxerga hoje em dia, todas as decisões que você toma hoje em dia, são frutos das suas experiências passadas, das suas crenças limitantes, da sua configuração. Eu não quero usar palavras em inglês, né? Falar, é culpa do seu mindset, porque eu acho que é uma palavra meio hype, né? Que está na modinha, que todo mundo usa. Não, mas isso é a verdade, é a sua configuração mental. Estou usando o linguajar o mais claro possível para que você entenda esse ponto, que você pode estar errando em diversas situações, porque está aqui. Porque a sua configuração mental é responsável pelas suas decisões. Quem toma suas decisões é a sua configuração mental, é o que está programado aqui dentro, é o que você enxerga do mundo, é o que está aqui. E muitas vezes as suas decisões são boas, mas algumas vezes as suas decisões são ruins. Outro ponto, o fato de você procrastinar é uma decisão. Quantas vezes você não procrastinou algo que é importante para o seu meio de hospedagem? Às vezes eu tenho que trocar meu enxoval, às vezes eu preciso aprender a mexer mais, né, na internet para aprender a vender melhor, às vezes eu tenho que aprender a mexer melhor nas plataformas do Airbnb, do Booking, mas eu estou sempre procrastinando porque sempre tem algo mais importante, porque aprender dói, crescer dói, ser adulto dói. Porque muitas vezes não é porque você tem 30, 40, 50 anos que você é um adulto, não. Porque eu conheço vários adultos que têm 50, 60 anos que facilmente têm a cabeça de um adolescente de 15 anos, de 20 anos. O cara não tem maturidade. Por quê? Porque o cara não treinou para isso. Porque o cérebro é o músculo. O cérebro é o músculo. A forma que você enxerga os seus desafios, a forma como você conduz os seus negócios é um exercício, tanto quanto a academia. Para o seu braço ficar forte, você tem que malhar. Para você aprender a lidar com as situações difíceis, a tomar boas decisões, a saber escolher o certo, é um exercício também. Isso é prática. Isso é treinamento. É você se colocar em situações de desconforto o tempo inteiro. Então, tomar uma decisão faz parte da sua configuração. Procrastinar é uma decisão sua também. E não fazer nada, fingir que nada está acontecendo, se omitir, é uma decisão também. Igualmente com uma eleição. Vai ter uma eleição para presidente, governador, procurador, enfim, governador, né, prefeito, presidente, o que vai ter qualquer um. Você vai dizer, eu não voto em ninguém porque nenhum desses caras me representa. Tudo bem, mas se você não vota em alguém, alguém vai decidir por você. Então, pelo pior dos cenários, eu tenho que escolher alguém. Se só tem aquilo, é aquilo que eu tenho que escolher. Se eu me omito, eu estou passando, né, a minha decisão para que uma outra pessoa escolha. E aí, no final das contas, é a sua configuração. E se você se omite, se você decide, se você procrastina, tudo isso é uma decisão sua. Então, entenda que uma decisão errada pode fazer você quebrar. Não é só uma decisão, mas se você tem um conjunto de 50 decisões que você toma ao longo do ano, e se você tomar errado 40, 45 decisões erradas no longo do ano, você vai quebrar, você vai falir, você vai sobreviver, você vai passar perrengue. Então, entenda que essa parte do seu emocional, da parte da sua configuração, ela é muito responsável pelos seus resultados. Isso aqui não é conversa de coaching, até porque eu não sou coaching, né? Eu não tenho formação em coaching. Isso aqui é o que eu aplico na minha vida. É a forma que eu penso, é a forma que eu enxergo, que muitas vezes você tem que mudar um pouco isso, que é o que a gente está passando por aqui. E aí, dentro desse ponto, desse seu conjunto de decisões que você pode estar tomando, você pode estar querendo terceirizar responsabilidades. Muitas vezes, o teu meio de hospedagem ele não vai bem, porque você joga a culpa no governo, porque o governo é isso, porque o governo é aquilo, porque a economia tomada pelo ministro não é legal. Aí você joga a culpa para o governo, a culpa nunca é sua. Ou você joga a culpa para os concorrentes são desleais, os concorrentes estão queimando preços, os concorrentes não sabem o que fazem, e só você que sabe o que faz. Só você sabe o que faz. Então, quando você não entende que a responsabilidade é sua, que você é o protagonista da sua vida, dificilmente as coisas vão mudar. Dificilmente o jogo vai virar.
Por quê? Porque você está sempre terceirizando as responsabilidades e você não está assumindo que a culpa é sua. Isso aconteceu muito comigo. Durante muito tempo, né, eu vou dizer assim, que todos nós, né, carregamos mágoas, né, do passado, carregamos fardos do passado. E muitas vezes, quando eu me mudei aqui para Natal, eu recomecei minha vida do zero. Mas isso é uma história por quê? Porque a minha esposa morava aqui, eu já estava morando aqui há 2 anos, a gente se conheceu, eu resolvi morar aqui e eu resolvi começar tudo do zero. E o mundo não me deve nada. A responsabilidade é minha. Se eu resolvi começar a vida do zero, ninguém tem que me indicar só porque eu sou formado, só porque eu tenho MBA, só porque eu tenho uma OAB. O mundo não me deve nada. O mundo não me deve nada, a responsabilidade é minha. E aí eu tive que traçar um plano para chegar até onde eu estou hoje. Eu tive que trabalhar por um salário mínimo. Imagina, você que na minha formação, eu sou formado em Direito, sou advogado, eu tenho um MBA em Gestão Empresarial, falo inglês fluente e fui trabalhar por um salário mínimo, meu camarada. O cara assinou um salário mínimo que naquela época custava R$ 1.000, 998, eu tenho na carteira assinado. Cara, isso foi uma situação muito difícil para mim. E eu passei 7 meses relutando até fazer isso. Até eu entender que, tipo assim, cara, ninguém me deve nada. Ninguém me deve nada. Ou eu vou à luta, ou eu vou buscar a minha situação, ou eu vou mudar, ou eu vou ser uma vítima. É mais fácil eu me fazer de vítima, porque ninguém me dá uma oportunidade, porque eu não tenho o que eu mereço, eu sou um cara que eu estudei tanto. Eu fiz isso durante meses. Mas depois eu parei para pensar, eu fiz, cara, se eu continuar nessa porra de posição de vítima, eu não vou mudar a situação. Se eu continuar assim, eu não vou chegar onde eu quero. Então, o que é que eu faço? Arregaço as mangas e vou trabalhar. Fui trabalhar de vendedor na BMW. Saí, meu pai empresário em Recife, meu pai não podia me ajudar, né? Meu pai estava com os problemas dele lá, resolvendo a vida dele lá. Eu vim para Recife para começar do zero. Então, você entender que você é o responsável, você não terceiriza problemas. O problema é seu. Se você hoje não vende bem, se o seu meio de hospedagem hoje só sobrevive, se você está próximo de quebrar, a culpa é sua. A culpa não é dos outros. Ninguém te deve nada. A culpa é tua. Porque você não buscou se aprender, porque você não buscou se atualizar. Então, para com essa história de jogar a culpa nos outros. Por quê? Você é o responsável por estar vendendo pouco. E se você quebrar, a culpa é sua. A culpa não é da sua mulher, a culpa não é do seu esposo, a culpa não é do seu pai, não é da sua mãe. A culpa é sua. Você não pode ser um menino mimado, uma menininha mimada, ou uma mulherzinha. Por isso que eu falo que tem pessoas que têm 50 anos que têm a cabeça de alguém que tem 15, 20 anos. Por quê? Porque não tem inteligência emocional, não tem preparo para lidar com as coisas. Não tem, cara, não tem. Por quê? Porque não está acostumado, porque sempre tem alguém que passa a mão na cabeça, sempre tem um paizinho que é herdeiro que vai dizer, ah, não situação difícil, meu filho, eu vou injetar dinheiro no seu negócio, porque o pai que paga as contas, porque tem cara no velho aí que tem 40, 50, 60 anos, que tem herança, que papai está pagando as coisas para ele, porque ele não sabe se virar sozinho. Mas por quê? Porque terceiriza a culpa. Então você tem que entender que se você tiver vendendo pouco e você for quebrar, a culpa é sua, tá? E tem gente que delega demais, às vezes. Às vezes você é responsável, mas você, peraí, essa função não é minha, eu vou delegar. E tem gente que não delega, não. Tem gente que delarga, né? Tipo assim, larga de mão, vai lá, faz, porque eu não sei fazer isso, toma conta, delarga. E aí a escolha é sua. Os resultados também vão ser seus. Então você não pode deixar as coisas acontecer. E você deve estar refletindo agora, né? Levando umas pancadas dessa, porque eu também já levei. Eu estou tentando te ajudar. Eu não sou teu pai, não sou tua mãe, não sou teu psiquiatra, não sou teu psicanalista, eu não sou teu coaching. Eu estou tentando te ajudar, como um cara que passou por muita coisa, que vive pela pouca idade que eu tenho, mas eu tenho uma qualidade que poucas pessoas têm. Eu sou um cara que observa padrões. E eu observo muito com as pessoas que foram bem-sucedidas. Eu escuto muito, eu leio muito. Por quê? Porque são elas que me ensinam. Os livros, se vocês pararem para ver aqui em cima, né, um pouco mais aqui em cima, aqui na minha trás aqui, eu tenho uma estante cheia de livros. Por quê? São os livros que são uma mentoria gratuita para mim. Eles são uma mentoria, é o jeito mais fácil que eu tenho de aprender e é o jeito mais fácil que eu tenho próximo do autor para não ter que pagar uma mentoria com um cara desse. Então, para você entender um ponto que você está refletindo agora, beleza. Mas existem vários comportamentos que a gente reflete agora que veio herdado da nossa família, dos nossos pais. Por exemplo, eu trabalhei a vida toda, né? Meu pai é empreendedor, então meu pai tem concessionária de carro, meu pai mexe com galpão, meu pai tem vários galpões de locação, meu pai tem vários terrenos de loteamento, meu pai mexe com tudo, meu pai tem apartamento, meu pai mexe com barco, meu pai mexe com jet ski, meu pai mexe com tudo, cara. Meu pai é o cara empreendedor. E eu fui criado muito com ele durante muito tempo. E eu tinha a visão que o meu pai
era um empreendedor muito bom. Não que ele não seja, ele é muito bom. Mas ele tem algumas características que eu não replico. Por exemplo, meu pai é um cara muito centralizador. Meu pai é um cara que ele não confia em delegar função para os outros. Isso pode estar acontecendo com você no seu meio de hospedagem. Você é uma pessoa que centraliza tudo. Você quer fazer a operação, você quer fazer as vendas e o marketing, você quer fazer o financeiro, você quer fazer tudo. E quem faz tudo não faz nada, é que nem o pato. O pato nada, o pato anda, o pato voa e ele não faz nenhuma das três coisas bem feito. Então, se você estiver passando por essa situação, começa a analisar, começa a pensar se realmente isso é algo produtivo para você, se realmente isso é algo que vai agregar para você. Então, pensa, eu vivi isso durante muito tempo, eu fui criado assim. Então, meu pai dizia assim, não, é tudo da minha mão, eu não confio em ninguém, o olho do dono é que engorda o gado. Eu cresci escutando isso. Né? Então, meu pai era centralizador, controlador, e isso impediu muito, né, pela inteligência que ele tem, impediu muito de ele ter expandido mais os negócios dele. Por quê? Porque o cara que centraliza tudo, ele não consegue fazer nada muito bem feito. E meu pai é muito bom de vendas, eu aprendi muito com ele. Mas essa parte financeira, essa parte operacional, ele poderia ter delegado e ter focado no que ele sabe fazer bom e ele gerenciar apenas. Mas não, ele quis abraçar tudo. Então isso é um erro normal. E eu carreguei isso para mim durante muito tempo. Por isso que eu falei no começo da live que tudo isso aqui que acontece, essas lives que acontecem, os eventos que acontecem, não sou eu sozinho. Existem pessoas por trás de mim que me auxiliam a auxiliar na minha escrita do meu roteiro, auxiliar nos temas que eu vou abordar, auxiliar nos eventos que a gente faz, me auxiliam no meu curso, auxiliam no meu marketing, nos meus anúncios, nas minhas edições de vídeos. Existem pessoas por trás de mim, porque ninguém faz nada sozinho. Então, para você mudar isso, o primeiro ponto é você reconhecer e quebrar esse ciclo. É o primeiro ponto, você entender, cara, ninguém me deve nada, eu carrego muitos traços do meu pai, da minha mãe, do meu avô, da minha avó, da pessoa que me criou. Eu trago muito isso comigo e eu reconheço que isso realmente impede muitas coisas em mim de prosperar. Esse já é o primeiro grande passo. E aí você precisa reafirmar e você precisa também entender que é passível de mudança tudo isso que eu falei. Isso é totalmente passível de mudança. E aí a sua mente várias vezes pode estar reafirmando na sua cabeça. Eu sou fraco, eu tenho um dedo podre para negócio, que todos os sócios que eu escolhi não deram certo, me trapacearam, os sócios que eu escolhi, eu quebrei, os sócios que eu escolhi me meteram em dívida. Será que foi teus sócios mesmos? Ou pode ter sido você? Não sei, eu não conheço a tua história, eu não conheço no que você se meteu, não sei com quem você se juntou. Mas será que foi você que foi? Será que você é fraco mesmo e você tem um dedo podre? Ou isso é uma crença limitante que você tem? Ou aquele pensamento que eu falei do meu pai, o que engorda é o olho do dono, né? O que engorda o gado é o olho do dono. Será mesmo que você tem que carregar isso? Será que você tem que estar fazendo esses microgerenciamentos? Ou você pode administrar algo maior, delegar funções e você conseguir, né, crescer com isso. Outro ponto, só fica bem feito se eu fizer. Você tem um pouco desse pensamento, tipo assim, eu tenho alguns alunos que me falaram isso, assim que entraram no curso. Greca, eu sou a pessoa até que faço a limpeza da minha casa de temporada. Eu sou a pessoa que faço a limpeza do meu flat. Será mesmo que ela diz assim, se eu não fizer, não fica bem feito? Se não for eu que estiver fazendo isso, as coisas não ficam bem feitas, não saem como eu gostaria. Será mesmo que você precisa chegar a esse ponto? Porque se você está fazendo a limpeza do seu imóvel, né, seja a sua pousada, o seu hotel pequeno, ou o seu apartamento, ou sua casa de temporada, qual o momento que você vai se dedicar a aprender coisas novas, a aprender a vender, a criar processos no operacional, a estruturar melhor o teu financeiro para não faltar fluxo de caixa, para não estar pegando empréstimo, para não estar fazendo dívida no cartão de crédito, para não estar utilizando cheque especial? Quando que isso vai acontecer? Então, é importante que você tenha isso em mente. E para você mudar esse padrão, você precisa o quê? O que é que você precisa? É conhecer o processo que te leva a esse erro. É muito importante isso. E aí, eu quero trazer um assunto que é extremamente importante, que você precisa diferenciar, que é entre opinião e fato. Porque existe uma grande diferença nisso. Porque quando você separa esses dois conceitos, digamos assim, as coisas ficam muito mais claras para você. O que é opinião e o que é fato. Eu vou dar um exemplo da primeira opinião, né? Muita gente fala assim, principalmente quando eu entrei nesse mundo da hotelaria, muita gente fala assim, os portais de reservas, eles são meus sócios. A Booking.com é meu sócio.
O Expedia é meu sócio. O Airbnb é meu sócio. Eu quero mesmo a reserva direta. Aí eu faço, será mesmo que eles são teus sócios? Ou isso é um viés de pensamento que você tem? Por quê? Uma mentira repetida por 50 bilhões de pessoas, por exemplo, não significa dizer que aquilo virou uma verdade. Esse é o primeiro ponto. Uma mentira repetida várias vezes não é sinônimo de que aquilo é verdade. Aí eu digo para vocês, observe esses números aqui. Uma pesquisa realizada por uma empresa chamada Focusrite revelou que 75% das reservas online que acontecem no Brasil, 75% vem através de algum portal de reserva. Então preste atenção, de 100 pessoas que fazem reserva online no Airbnb, na Booking, na Decolar, no Expedia, de 100 pessoas que reservam nesses portais, 75 vem por algum, né, por eles, 21% vem através de um site e 4% através de outros. Então, o mundo online, a grande maioria vem através de um portal de reserva. E se a gente for utilizar um outro exemplo, né, que eu falei agora de relação a uma mentira dita por muitas pessoas não se torna uma verdade, e tem um outro exemplo também que é muito utilizado por médicos, que é em relação à taxa base. O que é a taxa base? É a maioria, o que você consegue decidir de acordo com a maioria. Suponhamos que você chega no médico com uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça pode ser uma simples cefaleia, você pode estar com alguma sinusite, você pode ter lido muito, está precisando de óculos. Existem várias coisas, mas é uma cefaleia. Então, de 100 pessoas que se consultam com o médico, 96% das pessoas é uma simples dor de cabeça, né, que é fácil de resolver. Em 4% dos casos, a minoria é o quê? É um tumor, é um aneurisma, alguma coisa que está na cabeça da pessoa. Então, imagina que você vai no médico dizendo que está com dor de cabeça constante e ele diz assim, você tem um tumor na cabeça, você está com um aneurisma. Isso é uma tremenda irresponsabilidade. Por que eu estou te contando isso? Por quê? Porque muita gente busca por reservas diretas, mas as pessoas desperdiçam a taxa base, que é de 100 reservas online que acontecem no Brasil, 75% vem através de um portal de reserva. Essa é a taxa base. Então, por que eu vou negligenciar e vou ficar batendo que quero reservas diretas se eu sei que a maioria está vindo pelo portal? Não é melhor eu trabalhar pelos portais, ganhar visibilidade, aproveitar o efeito vitrine e trazer aquelas reservas para mim? Essa é uma forma estratégica que eu ensino na minha metodologia, no método hospedagem lucrativa, onde você triplica suas reservas com simplesmente essa estratégia. Aproveitar a vitrine dos grandes portais, que isso vai fazer você vender mais. Quanto mais comissão você paga, quanto mais você vende no portal, mais reservas diretas você ganha. E quando você tiver para ganhar as reservas diretas, você precisa preparar o seu terreno. Ou seja, o meu Instagram tem que estar legal, o meu Facebook tem que estar legal, o meu site tem que estar legal, o meu atendimento pelo WhatsApp precisa ser rápido. Para quê? Porque eu estou preparado para aproveitar esse efeito vitrine que os portais me proporcionam. E aí eu consigo receber reservas diretas no custo zero. Mas aí a maioria das pessoas dizem, esses portais de reservas são meus sócios, esses portais de reservas só querem nos estrangular, acabar com o nosso lucro. Será mesmo? Ou isso é um viés que as pessoas têm de uma configuração mental errada? E aí foi o que eu falei para vocês. Fato são as evidências. É o que eu acabei de dizer. 75% das reservas acontecem através dos grandes portais. E uma opinião é o que ele acha. Então, nunca se baseie através de fatos. Não, desculpa. Nunca se baseie através de opiniões. E sim através de fatos, de coisas concretas. E, por exemplo, no exemplo 2, eu poderia chegar e dizer para você assim, isso aqui é uma carteira, isso aqui é uma carteira, tá? Isso aqui é uma carteira, eu vejo aqui, ó, fininha, pá, eu abro ela, beleza, tá aqui. Isso aqui é uma carteira. Isso aqui é um fato, isso aqui é uma evidência. Mas, a sua opinião, você pode dizer assim, cara, essa carteira é quadriculada, essa carteira é feia. Isso é uma opinião, isso não é um fato, isso é uma opinião. Ou você pode dizer, essa carteira ela é muito fina. Eu gosto de uma carteira mais grossa para botar mais dinheiro, para botar mais cartões, para botar alguns documentos. Isso é sua opinião. Ou essa carteira ela é muito grossa. Eu gosto de uma carteira mais fina, só para botar o cartão e o dinheiro. É a tua opinião. Para mim, ela é fina. Para você, ela pode ser grossa. Mas isso aqui, ninguém pode discutir que isso aqui é uma carteira. Ninguém pode discutir. Ninguém pode dizer que isso aqui não é uma carteira. Isso é uma carteira. E aí cabe a você saber essas evidências, separar o que é uma opinião do que é um fato. Então a gente tem que ser baseado por fato. Por isso que eu trouxe aquele primeiro exemplo lá do portal de reserva. Ou seja, o fato mostra
que a maioria das reservas que acontecem online vem por eles. Por que eu vou desperdiçar esse canal de venda? Só se eu for um irresponsável. E aí, dentro da tua empresa, podem existir várias outras formas das pessoas se comunicarem lá dentro. Então, por exemplo, você pode estar debatendo com o seu sócio, com o seu gerente, né, com a pessoa que trabalha com você. Olha, nós temos que vender mais. E para a gente atingir esse objetivo, a gente tem que fazer isso. Aí, a outra pessoa com quem você está debatendo vai dizer assim, não. Para a gente vender, para atingir o nosso objetivo de vendas, a gente tem que fazer desse outro jeito. Preste atenção que ambas as pessoas estão utilizando o quê? Opiniões. Tudo isso é opinião. Você falou que tem que ser por esse caminho e a outra pessoa falou que tem que ser por esse outro caminho, desse outro jeito. Isso é uma opinião. Agora, preste atenção agora quando a gente fala relacionado a fatos, a evidências. Olha, a gente vai ter que vender 50 mil, né, em diárias pelo Instagram, que é melhor. Né? É outro exemplo. Eu preciso vender 50 mil diárias pelo Instagram, que é muito melhor. Aí a outra pessoa fala, não. Nós vamos vender 80 mil diárias pelo WhatsApp com a nossa lista de contato, que é mais eficaz. Do mesmo jeito da primeira coisa que eu falei, ambos também são opiniões, porque um disse que vai vender 50 mil pelo Instagram e o outro disse que vai vender 80 mil pelo WhatsApp com a lista de contatos. São duas opiniões também. São duas opiniões. Agora, vamos trabalhar isso em relação a fatos, em relação a evidências. Presta atenção na diferença de um e de outro. Quando investimos 5 mil reais em marketing, a gente conseguiu faturar 25 mil. Então, eu acho que a gente deve investir 10 mil reais para a gente poder faturar os 50 mil. Se 5 mil investido em marketing fez 25, se a gente investir 10, a gente vai buscar 50. Isso aqui é um fato, porque já aconteceu. Mostra que se eu botar 5, volta 25, eu consigo um ROI de 5, ou seja, eu botei 5 mil e eu consegui um retorno de 25, eu tive um retorno sobre o investimento de 5 vezes. Então, se eu botar 10 mil agora e o meu retorno continuar na casa dos 5 vezes, eu vou faturar os 50 mil. Isso é fato, isso é evidência. Concorda? Então, essa maneira, ela é muito mais fácil de você mudar a opinião de uma outra pessoa. E não simplesmente, vamos por aqui que eu acho melhor, vamos por ali que eu acho que esse é melhor. Não, tudo isso é opinião. E aí a gente tem que trazer à mesa os fatos. A gente tem que trazer à mesa as evidências. Por isso que é o mindset que eu falo do empreendedor. Ele tem aquele mindset que eu falei lá no começo, de que sobe, de que desce, dos vieses, das coisas que acontecem. E agora a gente está tratando a relação às opiniões e fatos. Isso aqui é muito importante. E aí você também partir do pressuposto que o quê? Que confronto gera mais confronto. Se você bate de frente com uma pessoa e você não tem uma opinião, né, e você está utilizando opinião, vocês dois com opiniões, é só confronto. Para acabar com isso, a melhor forma é perguntar, né? Você perguntar, e se a gente fizesse dessa forma, né? Tentando trazer fatos para a mesa, tentando trazer evidências para a mesa, e não achismo. Fatos, o que acontece? Mas se você não tiver fatos, que é o que pode acontecer, cara, lá Greca, eu não sou tão organizado a esse ponto. Eu não tenho todos esses fatos. Então, o que eu poderia fazer, cara? Você pode chegar e vir com uma forma de pergunta e não afirmação, porque afirmação com afirmação é confronto de duas opiniões. E aí a melhor forma de desarmar é você perguntar a outra pessoa. Você chegar e dizer assim, olha, se a gente fizesse dessa forma e a gente investisse nisso aqui, será que a gente não tinha mais um retorno? E aí você tem que parar para escutar. Não só falar, você tem que parar para escutar e dar a opinião da outra pessoa se expressar. E depois, você também precisa ter um interesse genuíno de escutar outra pessoa e não simplesmente fazer aquilo de cumprir tabela. Não, fez uma pergunta, escuta a opinião dessa pessoa, escuta o que ela tem para dizer, porque pode ser relevante, pode ser algo que mude o teu negócio. Então, isso aqui é muito importante, que se não existe fatos e evidências para se colocarem na mesa, que as opiniões, elas sejam mais leves, que elas sejam feitas em formas de pergunta. O que você acha se a gente fizer isso, isso, isso? Escuta, entende, olha nos olhos, interesse genuíno de entender o raciocínio da pessoa, e aí você tenta se desarmar, e pode ser que aquela outra pessoa tenha uma colocação que faça sentido para você, beleza? E outro ponto também, que é importantíssimo, é a gente não generalizar o mundo. Não generaliza o mundo e não achar que a opinião dos outros, né, e que é uma verdade absoluta. Então, assim,
Para de generalizar, para de dizer que todo funcionário é ladrão, né? Que todo fornecedor é pilantra, que só quer ganhar. E eu vou te falar que eu cresci muito escutando isso, tá? Eu cresci escutando isso. Que meu pai dizia. Meu pai sempre falava isso. Ah, porque esses caras aqui, meu pai trabalha com ramo de carro, né? Mecânico é tudo ladrão. Inventa desculpa para tudo, para trocar peça, inventa desculpa para inventar um problema que não existe. Ou a mesma coisa um lanterneiro, o cara que ia pintar, né, o carro. É tudo ladrão, só cobra caro e não sei o quê. E eu cresci com isso. Cara, será que todo cara que pinta carro é ladrão? Claro que não. Será que todo mecânico de carro é ladrão? Porra, claro que não, cara. É claro que não. Então, será que todo funcionário é ladrão? Óbvio que não é, cara. Óbvio que não é. Você não pode ter essa crença na cabeça que todo mundo é ladrão. Não existe nada nessa vida que é generalizado. Então, tenta, tirar isso da tua cabeça, construir algo novo para você. Por quê? Com a configuração mental correta na sua mente, a configuração certa que eu acabei de compartilhar aqui essa live inteira com você, você tem a chance de triplicar as suas reservas e ter tudo isso, né, que você almeja, né, para ter conforto na sua vida. Ou seja, para você ter tempo para os seus filhos, para você ter dinheiro para viajar, para você ter tempo para exercer seu hobby, para você poder ter condições de delegar funções para as outras pessoas, para você não ter que viver no seu negócio de domingo a domingo. Então, tudo isso são formas que você tem de abrir a sua cabeça, tirar paradigmas, tirar coisas antigas para que você consiga prosperar. Esse foi o principal intuito da nossa live de hoje. Eu espero que você tenha gostado e nos vemos na segunda-feira, no mesmo horário, tá? Fiquem com Deus. Muito obrigado. Um bom final de semana.